Olá, meninas e meninos. Hoje eu vou falar sobre Alberto Santos Dumont. Quem aqui não conhece, o nosso pai da aviação, né? Ele nasceu em 1873 e vai morrer em 1932, no ano da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Bom, quem era ele? Ele era filho do engenheiro Henrique Dumont e de Francisca Paula dos Santos. O casal teve 8 filhos, 3 meninos e 5 meninas. O pai de Alberto era filho de imigrantes franceses e é considerado um dos 3 reis do café da época. Ele era engenheiro e virou rei do café, vocês vão ver. Em 1872, quando governava Dom Pedro II, nosso segundo imperador, o pai dele, né, o Henrique, foi encarregado de construir um trecho na estrada de ferro central do Brasil, em Minas Gerais. Então a família se instalou numa fazenda próxima do trabalho dele. E foi no ano de 1873 que nasceria Alberto Santos Dumont. Então eles foram em 1872 para Minas para ele construir esse trecho da ferrovia. E ele nasceu um ano depois, em 1873, tá? No mesmo dia que seu pai fez 41 anos. Quando a obra foi concluída, Alberto tinha 6 anos, o pai passou a se dedicar ao cultivo de café. A família, então, foi morar primeiro no sul de Minas, depois no Rio, e em seguida se instalaram em São Paulo. Bom, vou falar agora mais um pouco de Alberto Santos Dumont, a sua infância, né? Até os 10 anos de idade, Santos Dumont foi alfabetizado por sua irmã mais velha, Virgínia. E dos 10 aos 12, ele estudou no colégio Culto à Ciência e depois numa escola de engenharia de Minas, sem, no entanto, terminar o curso. Ele não era considerado um aluno notável, maravilhoso. Ele só se interessava pelo que era de seu agrado. Mas, ao mesmo tempo, virou um autodidata, porque ele se dedicou muito à biblioteca de seu pai. Lia um atrás do outro da biblioteca de seu pai. Eu era muito culto. Bom, conta-se que ao ler as obras do escritor na época, Júlio Verne, quem é que não conhece Júlio Verne, nasceu em Santos Dumont o desejo de conquistar o ar. Ele conheceu esse Júlio Verne quando era adulto. Aquele autor que tanto fascinou na infância. Eu vou falar alguns livros que ele escreveu e tenho certeza que vocês leram também, algum deles. Olha só. Júlio Verne, ele nasceu em 1828 e morreu em 1905. Ele escreveu várias obras do gênero ficção científica. Várias obras. Até ele é considerado, por muitos, pelos críticos literários, o inventor da ficção científica. Bom, olha alguns livros que vocês têm certeza que vocês conhecem. Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias. São algumas das suas obras geniais. Mas, voltando a Santos Dumont, que estava apaixonado pelas obras de Júlio Verne. Em 1890, seu pai caiu de uma charrete, quebrando seu braço e batendo a cabeça. Olha, em 1890, o Santos Dumont tinha 17 anos, né? 17 anos. Seu pai caiu da charrete, quebrando seu braço e batendo a cabeça, deixando-o hemiplégico. O que é isso? Paralisado de um lado, ou do esquerdo ou do direito, diferente de paraplégico. Então ele ficou hemiplégico, usando uma cadeira de rodas. Em 1891, um ano depois, né, ele tinha 18 anos, Santos Dumont, o pai vendeu as fazendas e partiu para a Europa com a família para procurar melhor tratamento, mas retornou ao Brasil logo depois. E em 1892 ele morria no Rio de Janeiro, quando ele retornou com 60 anos de idade. Então seu pai morreu com 60 anos de idade, vítima dessa queda, tentou se tratar na Europa, mas veio morrer no Brasil. Conta-se
que 6 meses antes dele morrer, ele teria dito a Santos Dumont, a seu filho, que não gostaria que ele se tornasse um simples doutor, porque o futuro do mundo, meu filho, está na mecânica. Foram os conselhos do pai de Santos Dumont antes de morrer, tá? Bom. Voltando a 1891, quando ele estava na Europa, né, com o pai, ele tinha 18 anos. Na Inglaterra, ele passou alguns meses aperfeiçoando seu inglês. E na França, escalou o Monte Branco, de quase 5.000 metros de altitude. Essa aventura, né, acostumou a outras alturas elevadas, segundo seus biógrafos, de que ele ficou encantado com essa aventura no Monte Branco, na França, tá? Em 1894, já falei, seu pai tinha morrido há 2 anos, então ele herdou uma grande fortuna. Ficou muito rico, porque herdara, após a morte de seu pai, uma grande fortuna. Então, o que fez Santos Dumont? Viajou para os Estados Unidos, chegando a estudar numa escola norte-americana, mas também não foi graduado lá. Nesse período, Santos Dumont é descrito como pouco aplicado nas teorias, segundo a opinião da escola lá norte-americana, mas admirável, com admirável talento prático e mecânico. Quer dizer, e na teoria não era brilhante, mas tinha admirável talento prático e mecânico. Bom, em 1897, né, seu pai já tinha morrido há 5 anos, ele estava rico, ele aplicou muito dinheiro no mercado de ações e na França, ele foi para a França, contratou profissionais para lhe ensinar a arte da pilotagem de balões, que estava na moda. E em 1898, um ano depois desse curso, né, ele realizou seu primeiro voo num balão, lhe custando 400 francos, e descreveu nessa época: eu nunca me esquecerei do prazer de minha primeira ascensão num balão. A partir daí, começou a projetar e construir os primeiros balões dirigidos a motor de gasolina. E acabou em 1901 entrando numa competição internacional. E ele ganhou o chamado Prêmio Dutch. Eu não sei se fala assim, porque em alemão. D-E-U-T-S-X, Dutch, em 1901. Num voo que contornou a Torre Eiffel com seu dirigível número 6. Assim, com esse prêmio, com essa vitória nessa competição, ele foi reconhecido internacionalmente, ficando famoso no mundo inteiro, tá? Agora eu vou falar do primeiro avião 14 bis que nós conhecemos. Muita polêmica. Olha só. Para os brasileiros, ele foi inventor do avião, Santos Dumont. Então, o título é atribuído por brasileiros a Santos Dumont, quando em 1906 realizou o voo com avião 14 bis, tá? Depois eu vou falar por que 14 bis. Mas a Federação Internacional da Aeronáutica concedeu o título do primeiro a voar, primeiro avião, aos irmãos Wright, que fizeram o primeiro voo motorizado em 1903, 3 anos antes, tá? Bom, mas olha, a federação deu o título aos irmãos Wright. Os brasileiros dizem que foi Santos Dumont, mas tem ainda 14 nomes ao redor do mundo disputando esse título. 14 que disputam, foram eles que foram os primeiros, tá? Bom, eu falei que o voo em 1906, que é considerado pelos brasileiros como o primeiro voo, foi com 14 bis. Por que 14 bis? Vocês viram que quando ele ganhou o título era número 6, agora está no 14. A primeira viagem era o 14, não era bis. E o aeroplano era acoplado a um balão para diminuir o peso da aeronave.
Aí o segundo não tinha esse balão. Então ele deu o nome de 14 bis, que era igualzinho, só que não tinha o balão. Porque não estava acoplado a nenhum balão, esse avião. Então a decolagem, né, foi autônoma. Tá? Esse 14 bis tinha 4 metros de altura e 10 metros de comprimento. Ele teve muitas decolagens, muitos acidentes. Eu vou falar só alguns, tá? O histórico de Santos Dumont, todo mundo fala 14 bis, primeiro avião e tal, mas ele teve muito tempo para chegar no 14 bis. Olha só, não esqueçam, 14 bis ele subiu em 1906. Os irmãos Wright em 1903. Ele ganhou o prêmio internacional, que ele ficou conhecido pelo mundo inteiro, em 1901, aquele prêmio. Nesse prêmio Dutch, depois eu vou falar sobre ele, porque ele ganhou uma nota. Ele ganhou 100 mil francos. 100 mil francos, em 1901. Aí sabe o que ele fez com esse dinheiro? Não ficou com ele, não. Depois desse prêmio, em 1901, ele dividiu entre os seus operários, a quem o ajudaram no trabalho, tá? E esse prêmio que ele ganhou, 100 mil francos, ele contornou, tinha regras, por isso que ele ganhou porque cumpriu as regras. Era um milionário que lançou esse prêmio Dutch, em 1901. Só que tinha que contornar a Torre Eiffel e retornar no máximo em 30 minutos, esse balão. E ele fez essa aventura no seu dirigível número 6, tá? Bom, voltando ao 14 bis, tá? Já falei para você por que tem o nome de 14 bis. Mas antes desse 14 bis que faz considerar que foi o primeiro voo dirigível no mundo pelos brasileiros, não pelo mundo, só pelos brasileiros, em 1898, ele fez o primeiro dirigível com 25 metros de comprimento. Olha só, é considerado o primeiro dirigível projetado por Santos Dumont, foi em 1898. Só que ele caiu, se dobrou, porque estava nevando. Então ele caiu, tá? Outro dirigível ele construiu, dessa vez ele subiu a 400 metros de altura, tá? E também a aeronave caiu. Então, numa entrevista desse segundo acidente, ele contou como escapou da morte certa. Houve outro em 1899, outra tentativa de voar, estava muito vento. Então, ele caiu, a nave caiu nas árvores, tá? Até que chegou em 1901, quando ele ganhou o prêmio, tá? Bom, como eu falei, em 1901, quando ele ganhou esse prêmio, recebeu cartas do mundo inteiro. Ele recebeu do Brasil também uma medalha de ouro de Campos Salles, que era o presidente do Brasil, tá? Em 1903, ele era conhecido pelo mundo inteiro. Em 1903, um grupo de alpinistas coloca uma faixa no Pão de Açúcar saudando o aviador. E ele, quando veio ao Brasil, ele foi recepcionado no Palácio do Catete pelo presidente Rodrigues Alves. Bom, agora eu vou falar a doença e morte de Santos Dumont. Não foi fácil, olha só. Ele contraiu a esclerose múltipla. Em agosto de 1914, lembrem, o primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, a França foi invadida por tropas alemãs, aliás, e ele estava na França. Então ele viu, né, aviões com metralhadoras, com bombas, e sentiu muito pesar, muita frustração por ver como os aviões estavam sendo empregados. Aí o que ele fez? Estava começando a Primeira Guerra e ele começou a se dedicar à astronomia. Começou com um aparelho de observação e começou a se dedicar a ver os astros, a astronomia. Só que ele foi preso, acusado de ele usar esses aparelhos para colaborar com os alemães. Só que foi provado que era mentira, que ele apenas estava dedicando-se à astronomia. Então ele foi solto, mas ele entrou numa grande depressão. Chegou a ser preso. Então,
depressão, primeiro porque ele foi injustiçado, apesar de ter sido solto, depois porque vê o avião como arma de guerra. Aí o que ele fez? Veio para o Brasil e construiu uma casa em Petrópolis, foi morar numa casa em Petrópolis, né? E hoje essa casa é um museu à visitação pública. Depois ele foi para a Suíça, porque ele estava doente, quis melhor tratamento, foi para a Suíça e depois para a França. Em 1925, estava numa depressão profunda. Isso em 1925. Em 1928, retornou ao Brasil, de navio. E aí, no Rio de Janeiro, quiseram fazer, quando ele vinha de navio, uma grande homenagem para ele. Então, um hidroavião, onde estavam dentro vários professores da Escola Politécnica, para fazer uma homenagem à chegada de Santos Dumont ao Brasil. Só que esse hidroavião caiu e não teve nenhum sobrevivente. Todos os professores morreram na frente dele. Isso foi em 1928. Em 1931, ele volta para a França. E lá tenta o suicídio com overdose de remédios. Antônio Prado Júnior, nessa época, e quem era Antônio Prado Júnior? Foi ex-prefeito do Distrito Federal. Ele foi lá e quis visitar o Santos Dumont e ficou horrorizado com o seu péssimo estado de saúde, sozinho. Aí voltou ao Brasil e entrou em contato com a família e disse: ele não pode ficar sozinho, ele está lá abandonado. Então um sobrinho foi lá buscá-lo e o trouxe para o Brasil de navio. No navio, ele tentou suicídio, Santos Dumont, sendo impedido pelo sobrinho. Bom, estava no Brasil, morando no Guarujá, quando em 1932 começou a Revolução Constitucionalista. E então ele começou a ver no ar aeronaves, né? Para essa revolução. Então a angústia, a frustração aumentou, a depressão aumentou. Então aproveitou-se da ausência do sobrinho e dessa vez conseguiu se matar aos 59 anos de idade. Uma parte, sua mãe em 1902 também se matou. Em 1902, um ano depois ele ganhou o prêmio. Tá bom. Mas quando ele se matou, a mídia, os jornais, os médicos disseram que ele morreu por ataque cardíaco. Não foi admitido suicídio. Só que as camareiras relataram que ele foi encontrado enforcado com uma gravata, tá? Bom, vou terminar a aula falando de homenagens póstumas a Santos Dumont. Temos o aeroporto Santos Dumont, em São Paulo. Esse nome foi lhe dado em 1936. 4 de julho é considerado o Dia do Aviador. Isso, não sei se vocês se lembram, que os Jogos Olímpicos de 2016, no Maracanã, representaram Santos Dumont e sua invenção 14 bis como para homenageá-lo nesses Jogos Olímpicos, quando esses Jogos foram aqui no Brasil, no Maracanã. Vou ficar por aqui. Beijos!